Bom dia, meu nome é Thiago Ávila, sou residente de serviço de urologia do Hospital da Lagoa e hoje eu vou falar sobre um artigo, né, que foi publicado em dezembro de 2021, né, a respeito do que acontece com o parênquima renal após o acompanhamento numa nefrectomia parcial. Tá? Como introdução, a nefrectomia parcial é o padrão de tratamento para massas renais localizadas, né? Ele preserva a função renal, é uma cirurgia preservadora de néfrons. Esse clampeamento da artéria renal, ele provoca uma isquemia temporária que reduz a perda sanguínea e permite a visualização do sítio cirúrgico, tá? Essa isquemia gera uma lesão renal aguda que tem uma sua resolução, né, em dias ou meses subsequentes, né? E a função renal perioperatória ou pós-operatória imediata, ela depende principalmente da massa renal preservada. E o artigo cita como uma indagação quais seriam as consequências histológicas e funcionais dessa isquemia, né? Em modelos hemurinos, né, ele dá exemplo de 2 artigos, né, em que com um tempo de isquemia quente de mais ou menos 32 minutos, 28 dias após a lesão de isquemia reperfusão, você tem a presença de fibrose e perda da função glomerular, né, com diminuição da sua taxa de filtração. A mesma coisa acontece com Liu et al., em que ele, 12 meses após a lesão renal aguda, né, com uma isquemia de 21 minutos de isquemia quente, você tem atrofia tubular irregular e numerosos cistos corticais. Já em comparação com a nefrectomia parcial em humanos, Parekh e colegas, eles estudaram 40 pacientes, fizeram biópsias antes, durante e 5 minutos após o término do clampeamento, né? E eles observaram alterações menos graves do que os modelos de animais, né? Porém, o estudo histológico anos após a nefrectomia é de caráter desconhecido. Então, o objetivo principal desse estudo era avaliar o impacto potencial da isquemia e dos outros fatores associados ao paciente e ao tumor, né? Então, eles fizeram uma revisão retrospectiva de 147 pacientes que foram operados por carcinoma de células renais, né, e que eles evoluíram de uma nefrectomia parcial para uma nefrectomia radical por recidiva. Foram utilizados dados de 19 centros chineses e da Cleveland Clinic entre os anos de 2005 a 2020, em que, para a nefrectomia parcial, foram utilizadas seções de parafinas não neoplásicas que tiveram uma distância maior que 5 milímetros do tumor, né? E que a nefrectomia radical tinha análise de parafina de locais remotos ao tumor. A forma de abordagem cirúrgica, seja ela laparoscópica ou aberta, e se a isquemia foi fria ou quente, foi uma decisão do cirurgião, dependendo das características individuais do tumor e do paciente. A artéria sempre foi clampeada e a veia foi clampeada seletivamente a depender do cirurgião. O tempo de isquemia padrão foi de 25 minutos, foi utilizado o renal score, e comorbidades com hipertensão, diabetes e doença renal crônica foram combinados como um único fator. Foram excluídos 82 pacientes da amostra por ausência de amostras remotas de nefrectomia radical, né? Então, em relação ao score de doença renal crônica, eles quantificaram de 0 até 3, em que colocaram faixas de presença dessas alterações, ou sequelas, entre 0 a 10, 10 a 25, de 25 a 50 ou maior que 50. E quais foram os 3 principais pontos? Glomerulosclerose global segmentar, fibrose intersticial e arteriosclerose ou arteriosclerose. Essas alterações foram avaliadas apenas por 2 patologistas e foi uma avaliação cega. Eles não sabiam se era de uma nefrectomia parcial ou uma nefrectomia total, se era de um grupo do centro chinês ou do Cleveland Clinic. A média dessas alterações encontradas no pool total de pacientes foi de 2,8 do score. E um aumento de 3 no score total era considerado um aumento substancial. Aqui tem uma imagem relatando entre uma nefrectomia antes, né, uma parcial, em que você tem um menor score para um paciente em que foi feita uma nefrectomia radical, em que você observa a maior deposição de colágeno, consequentemente maior fibrose. Então, a análise estatística se utilizou entre os testes pareados, testes de T, o teste de Willicom, o teste de Mann-Whitney, e para avaliar os contínuos foi utilizado o intervalo interquartil.
A significância clínica foi o P menor 5, e teve também análise multivariada de fatores preditivos para o aumento do score. Então, como resultados, encontramos apenas 65 pacientes, 38 de centros chineses e 27 do Cleveland Clinic. O score renal não foi avaliado em todos os pacientes, apenas em 33, né? Em que você teve a maior prevalência dos pacientes com um score intermediário, tá? Aqui temos um quadro que mostra a característica populacional, né, desses pacientes, o número de pacientes, a idade média, o seu índice de massa corporal, o tamanho do tumor, o intervalo médio entre é interessante notar isso, o intervalo médio entre a nefrectomia parcial e a nefrectomia total, que foi de 2,4 anos, a porcentagem de isquemia quente, que foi de até 65% dos pacientes, e o tempo médio de isquemia, né, que foi em média de 23 minutos. Né? Vale salientar aqui um detalhe interessante, é que a maior parte desses pacientes, 72%, tiveram um aumento do score de doença renal, o score de doença renal crônica, né? E até 45% deles tiveram um aumento de até maior que igual a 3 pontos. Bom, como resultados, a gente teve uma média em torno de 2 para nefrectomia parcial, e para nefrectomia radical teve um aumento para 4, né? E foram semelhantes entre as cortes chinesas e de Cleveland, tá? Apenas a base a base inicial que foi diferente. Teve um aumento semelhante tanto entre isquemia fria, né, utilizando gelo no local, aquela cirurgia aberta, tanto para isquemia quente, tá? Que foi feita basicamente laparoscópica, né? E não teve alteração, e não teve significância clínica, um tempo de isquemia limitado, ou seja, menor que 25 minutos, ou padrão maior ou igual até 25 minutos, né? E também não houve interação significativa entre o intervalo de anos ou meses entre a nefrectomia parcial e a nefrectomia radical. Mas o que teve mesmo de alteração foi aqueles pacientes que tiveram algum tipo de comorbidade associada, pré-existente, em relação àqueles pacientes que não tinham comorbidades. Então, você tinha um aumento mediante do score de DRC, né, doença renal crônica, e mais pacientes que tinham doença pré-existente teve um aumento mais substancial, tá? Em relação à análise multivariada, as comorbidades também apareceram como aqueles que tiveram maior pontuação basal quando pré-existente. E foi o único preditor para o aumento do score, tanto no score quanto no aumento substancial do score na população geral dos pacientes. Em relação à taxa de filtração glomerular, um detalhe bem interessante é que esse status de comorbidades prévias nunca se correlacionou com a taxa de filtração glomerular. E o declínio foi médio, foi semelhante, né, entre as duas populações. Tá? Então, aqui a gente tem a significância estatística de todos da análise de subgrupos, né? Intervalo de tempo, idade, peso, tumor, o tempo de isquemia, o tempo de duração se teve não lesão renal aguda. O único que teve significância estatística, tanto no aumento do score, quanto no aumento substancial do score, que quando é considerado maior que 3 pontos, maior ou igual a 3 pontos, foi a presença de comorbidades prévias. Então, em relação à discussão, a oclusão arterial, durante o clampeamento ali da artéria, ela permite uma visualização clara e uma reconstrução precisa, principalmente quando você tem a abertura do sistema coletor, tá? Ela permite, inclusive, a melhor preservação da massa renal, né, já que você enxerga melhor o campo, né? E isso proporciona uma recuperação funcional melhor no perioperatório. Achava-se que a isquemia poderia influenciar os resultados funcionais desses pacientes, mas viu-se que neste artigo não se configurou e que o impacto a longo prazo ainda é controverso e com limitados estudos. Bom, em relação à deterioração do estado histológico,
ele foi encontrado em 72% dos pacientes, ou seja, aqueles pacientes, eles tiveram algum aumento de score, seja ele um aumento ou um aumento substancial, tá? Só que esse aumento, ele não se correlacionou com o tempo de isquemia, com o intervalo entre a nefrectomia parcial e a nefrectomia radical, nem a taxa de filtração glomerular, mas sim com as doenças pré-existentes. E os dados encontrados, eles sugerem uma desconexão entre tanto os dados funcionais, né, que é a taxa de filtração, quanto os dados histológicos encontrados, né, principalmente nesses primeiros anos de nefrectomia parcial. Eles acharam que talvez o tempo de intervalo de 2,4 anos, que foi a mediana, não foi tão longo o suficiente para poder avaliar o quão grau dessas alterações histológicas poderiam afetar a taxa de filtração glomerular, tá? E eles encontraram na literatura apenas um artigo em que Novick e colegas eles seguiram acompanhando pacientes pós-nefrectomia por até quase 8 anos e viram que essa desconexão entre dados funcionais com dados histológicos se mantinham. Bom, em relação a estudos anteriores, o declínio da função a curto prazo, com a maioria, em relação a esses estudos, eles viram que a maioria dos pacientes tinha uma diminuição da função glomerular no curto prazo, mas que posteriormente, ao passar do tempo, eles recuperavam e era dependente exclusivamente da massa renal que foi preservada, né, e que o declínio da função era condizente com a idade, né, e é somente que esse declínio era um pouquinho mais acentuado, né, em relação aos pacientes que tinham comorbidades prévias, seja lá os 3 ou uma das 3. Bom, como conclusão que eles falam, que o autor cita, é que a maioria dos nefros se recuperam da isquemia, então a isquemia não é o causador principal de problemas em relação à nefrectomia parcial, que os determinantes para o declínio dessa função são as comorbidades prévias desse doente, né, e o performance, e um fator que é determinante para a recuperação funcional no perioperatório é a quantidade de perda de massa renal, de perda de massa de néfrons. Então, em relação a limitações desse artigo, é a população limitada, né? Você vê que a recidiva na literatura corresponde de 1 a 2% desses pacientes com carcinoma de células renais. Então, foi necessária a colaboração de vários centros e de anos de estudo para poder você ter um pool de pacientes para fazer esse estudo. Faltou uma coorte de controle, né, em que se colocaria como isquemia zero, ou seja, sem isquemia, não haveria clampeamento, entre a nefrectomia parcial recidiva e nefrectomia radical, né? Ou seja, eles não encontraram pacientes, mesmo utilizando diversos centros, e o tempo de isquemia, que foi consistente com a prática convencional, em torno de até 30 minutos, né? Só que não há uma conclusão definitiva em isquemia quente prolongada, ou seja, mais de 30, quanto tempo seria necessário, se isso teria alguma relação com a taxa de filtração glomerular. A maioria dos pacientes foi performado com um tempo menor de 25 minutos. E a conclusão desse artigo é que uma mediana de 23 minutos de isquemia, você tem alterações histológicas encontradas, que estão mais relacionadas com a comorbidade do que com o tempo de isquemia, tá? E o declínio da função renal é leve e independe das alterações histológicas. Você tem essa desconexão. E considerou que o estudo como gerador de hipótese, que mais investigações são necessárias para poder concluir essas afirmações.